Olá, estamos aqui para a nossa revisão de artes. Artes pensando aqui nas linguagens das artes que se envolvem a música, o teatro, a dança, as artes visuais. E hoje eu passarei para vocês alguns dos assuntos mais recorrentes que nós verificando, pesquisando sobre as questões que já foram lançadas nas provas anteriores do Enem, a gente verificou que algumas questões, alguns temas, algumas áreas, elas acabam sempre aparecendo ali como figurinha carimbada no Enem. Então a gente vai começar aqui pelos slides. Artes visuais é uma área que sempre cai alguma questão, duas questões, e no mínimo duas questões, entre duas ou três, quatro questões no máximo vai cair artes visuais. E muito interessante aqui que os elaboradores das provas do Enem gostam muito de relacionar a pré-história, que seria o período lá da arte rupestre, do período paleolítico, do período neolítico, com a contemporaneidade. O que seria isso? Eles relacionam lá as pinturas dos homens primitivos das cavernas, que tinham uma função social, de ritualística. Eles buscavam ali representar algumas situações do cotidiano deles. Eles buscavam também apreender o espírito de algum animal para que a caça fosse bem abundante numa determinada época. Então, ali para eles tinha uma função social, mostrava uma convivência em grupo e um respeito muito grande pela natureza. Esses desenhos feitos pelos homens primitivos das cavernas do período paleolítico e neolítico são bastante explorados nas provas do Enem quando eles relacionam com o grafite. Porque o grafite é uma manifestação artística. Antes ela era vista como uma contravenção, né? Mas hoje ela já é vista e reconhecida como uma linguagem artística das artes visuais, do qual o artista se apropria de algum espaço da cidade, muros, paredes de casa, para realizar o seu trabalho. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, essa relação entre a pintura rupestre e, no caso aqui, um grafite, no caso dos gêmeos, né, que são os mais importantes e reconhecidos artistas nesse tipo de linguagem no Brasil. Então, muito interessante aqui que eles normalmente vão estabelecer relações de como que aquela manifestação ali dos homens das cavernas tem relação com as pinturas de grafite hoje, né, feito com grafite, com spray nas paredes. Então, aqui a gente pode pensar que esse suporte, né, o suporte parede, é o suporte base ali para os dois e que tem ali uma relação. Claro que na pintura rupestre, lembrem, uma função social da tribo, ritualística. E no segundo aqui tem uma forma de expressão artística, mas que também pode, preste atenção nessa questão, que no grafite, no caso aqui do exemplo dos gêmeos, pode ter uma questão social, crítica social e política também agregada no trabalho dos artistas, no caso dos artistas grafiteiros. Então é importante aqui que já em 3 anos, mais ou menos, já aconteceram questões relacionadas a esse tema, a essa relação entre algo muito antigo e algo extremamente atual. Eles gostam de estabelecer essa relação, porque daí eles, no caso, vão estar mensurando aí de vocês esse conteúdo da história da arte, né? Que vem lá do começo, que é onde a gente começa a aprender a história da arte, até os dias de hoje. Então, é uma questão que, de uma certa maneira, abarca duas questões lá do início e de hoje. Então, muito interessante, preste atenção, deem uma olhada aí e entendam, vocês não precisam conhecer a fundo a pintura e o período paleolítico e neolítico e nem tanto o grafite, mas é importante entender o que cada uma delas, no contexto social, da sua época, né, do seu período histórico, tinha, qual era a função de cada uma. Então, nesse sentido, é importante que vocês se atentem aí. Vamos passar aqui para o próximo. Um outro também tópico das artes visuais
ele é interessante aqui do Renascimento, né? Renascimento, quando a gente vai estudar história da arte, talvez seja um dos primeiros movimentos artísticos mais bem estudados, mais conhecido pelos professores, que talvez eles cobrem mais em sala de aula, porque sabemos que nesse período temos várias mudanças, várias modificações em termos do pensamento do homem ocidental, né? Então, o Renascimento é um período que ele é muito ligado a esse afastamento do homem dos dogmas religiosos, lembrando que no período anterior ao Renascimento a gente tinha o período da Idade Média, no qual a igreja cristã, ela realmente tomava conta ali desses... Se a gente fosse pensar na arte, a arte era toda voltada para a arte cristã. E o Renascimento busca esse rompimento e o homem se liga à ciência. Mas como é que ele vai aparecer na sua prova do Enem, né? Então estamos aqui na nossa revisão e como é que o Renascimento tem relação com as questões do Enem. Então, o que percebemos nas questões anteriores é que o Renascimento ele vem normalmente ligado, por exemplo, com a literatura. Então, se tem a obra de algum artista, por exemplo, já caiu uma obra do Rafael Sanzio, que é um artista do Alto Renascimento, junto com uma poesia do período, e se pedia para estabelecer uma relação entre a pintura e a poesia, ou seja, o que elas tinham de comum e o que elas tinham de diferente, o que de alguma maneira cada uma delas falava do seu período. Então preste muita atenção que essas questões do Enem de artes é muito recorrente esse intertexto entre uma disciplina de artes visuais no caso, ou literatura, português, às vezes educação física, como a gente vai ver, e história também, muito da história, porque estamos também falando de história da arte. Então, quando vocês verem que numa questão tem uma imagem, né, uma obra de arte, e uma poesia, vocês já vão saber que ali está conectado, uma relação entre duas disciplinas ali, então prestar muita atenção na imagem. E aqui com relação ao Renascimento, é importante assim conhecer os principais artistas, principalmente ali do Alto Renascimento, que vimos nas aulas regulares, né, do extensivo, e prestar atenção Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, como temos aqui na imagem, né? Mas assim, Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci são um dos focos bastante que interessam ali os elaboradores das questões das provas do Enem. Então, dá uma olhada, principalmente ali na Alta Renascença, e tenta estabelecer uma conexão com a literatura do período, para que vocês possam ali ter um material assim de estudo já para prever e já se preparar melhor aí nessas provas intertextuais, essas questões intertextuais. Então, uma dica aí, relação entre texto e imagem nas provas que caem questões sobre o Renascimento. Continuando aqui, novamente artes visuais, né? Então, falo aqui das artes visuais porque talvez seja o tema que mais caia nas provas do Enem, e presta atenção aqui, não é, eu sou formada, né, porque a gente se forma em artes, né, cada um vai para uma linguagem, a minha linguagem é artes visuais, né, eu sou formada na área das artes visuais, mas não é por isso que estou puxando a sardinha para o meu lado, porque é da minha área do conhecimento. É porque realmente, pesquisando as questões, as provas anteriores, existe uma recorrência maior nessas questões que tem esse cunho mais para essa área mesmo de artes visuais. E o impressionismo também é uma das questões que cai com uma certa frequência, né? A gente tem Monet como o principal representante ali do impressionismo, então é importante estudar principalmente Monet, Renoir, são os artistas que eles têm ali um interesse grande ali pelas obras desses artistas, e lembrando que o impressionismo é muito importante porque é uma pesquisa da luz, né? E não é mais uma representação fiel da realidade daquilo que eles viam, e eram pinturas de paisagens e naturezas mortas.
Aqui fazendo um link também na sequência da história da arte, naquela grande linha do tempo que a gente estuda, a gente tem o impressionismo com Monet, que é uma questão que realmente interessa, um assunto que interessa os elaboradores das provas, e na sequência a gente tem também um outro movimento e também um outro artista, que é Picasso. Picasso é um artista do movimento cubista, então o cubismo também, pessoal, prestem muita atenção. É muito importante vocês estudarem um pouquinho do que é o cubismo, qual é o período do cubismo, o que o cubismo promoveu de mudança na pintura e a importância do Picasso nesse período. Lembrando que a gente tem lá o Picasso como um dos precursores, junto com Georges Braque, que era um outro artista francês, o Picasso espanhol. Eles fundaram ali o movimento cubista, eles ali fizeram uma pesquisa muito intensa no período do cubismo analítico. Então, o cubismo é muito importante porque eles simplificaram e deformaram, exploraram a deformação e a simplificação e geometrização da obra no cubismo, quase chegando à abstração. E lembrando aqui, uma dica muito importante é de que no cubismo, a pintura Les Demoiselles d'Avignon, do Picasso, não é uma obra cubista, mas ela ajuda, ela é o que impulsiona os artistas Picasso e Braque a iniciarem a pesquisa cubista. Então, a obra Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso, não é uma obra cubista, mas é a obra que vai ser o estupim para o surgimento do movimento. E cubismo, e muito importante, e Picasso também, lembrando que Picasso também, independente do movimento cubista, ele continua, depois que finda o movimento, ele continua a pesquisa dele artística, e ele também é muito explorado nas provas do Enem, principalmente dos retratos do Picasso, das releituras de vários outros artistas que ele realizou, e, por exemplo, também da Guernica. Preste atenção, dê uma olhada na obra da Guernica, que ele vai fazer por encomenda para o governo espanhol, que vai falar sobre a guerra. E também aqui, nessa questão que já caiu sobre a Guernica, normalmente ali também eles gostam de estabelecer uma relação entre pintura, no caso artes visuais, e a literatura. Então preste muita atenção também no Picasso e também no movimento cubista, que no caso ele foi um dos precursores. Continuando aqui, demos um salto aqui, né? Arte contemporânea. A arte contemporânea é a arte que a gente pode dizer que é a que a gente se inaugura a partir da década de 60 e vai até os dias de hoje. Então, a arte contemporânea é essa arte que está sendo feita ainda hoje. E é uma questão que sempre cai no Enem. Então, assim, a arte contemporânea, a gente pensa, eu nem vou estudar os artistas de hoje, porque, né, talvez nem vá cair na prova, mas preste atenção, estudem, deem uma olhada nos artistas mais importantes, nacionais e internacionais, porque isso é questão de Enem. Então já caiu Nelson Lerner, que é um artista contemporâneo brasileiro, uma questão bastante até difícil, porque envolve questões até conceituais. Marina Abramovic, que é uma artista contemporânea, no caso ela da Sérvia, mas ela realizou um trabalho, uma performance no MoMA de Nova York, então importante dar uma olhada também nos artistas de fora. Então o Enem gosta de estabelecer questões, como eu disse para vocês anteriormente, lá da pré-história junto com o grafite, mas também gostam de pedir alguma questão de artistas contemporâneos, no caso de artistas contemporâneos produzindo hoje, tanto artistas brasileiros especificamente, quanto artistas internacionais. Então é importante vocês, não precisam conhecer todos os artistas contemporâneos que estão produzindo, né? Mas importante vocês entenderem um pouquinho da lógica de cada trabalho. Alguns trabalhos vão ser mais autorais, que falam da experiência do indivíduo e que de alguma maneira as pessoas se identificam com o trabalho dele por ele abordar questões do sujeito, como solidão, como tristeza, como alegria. Algumas questões políticas sociais também, estamos vivendo num momento político-social
muito tenso também. Essa é uma questão que pode estar por trás do trabalho do artista. Pode ser uma linguagem diferente, no caso a performance, que não tem os materiais tradicionais da pintura, do desenho, da gravura, do tridimensional. Lembrando que hoje a gente não fala mais escultura para obras tridimensionais, mas a gente fala trabalhos tridimensionais. Temos também instalações, muitos trabalhos são instalações, videoarte. Então é importante vocês entenderem ali na questão, porque normalmente no enunciado da questão ele vai apresentar o artista, quem ele é e fala um pouquinho da obra. Então é importante entender essas questões, estar atento, porque normalmente no próprio enunciado a gente já tem ali quase como questão dada, né, para vocês entenderem. Então, arte contemporânea é importante entender essas questões. São coisas que estamos vivendo no nosso cotidiano, então relação arte e vida, a produção de obras de arte com materiais inusitados, né? Então, não convencionais, por exemplo, o Vicky Muniz, que faz pintura com chocolate, com macarrão, com molho de tomate. Então, às vezes, materiais que não sejam convencionais, e eles estão questionando questões que, de alguma maneira, dialogam com a sociedade. Então, são obras que elas não são só para serem contempladas, mas normalmente, em sua maioria, elas são provocativas, elas promovem algum tipo de reflexão. Então, a arte contemporânea é importante aí estarem atentos, porque normalmente ela sempre figurinha carimbada aí na prova do Enem. Continuando aqui com o nosso conteúdo, artes visuais, vindo um pouquinho aqui para a Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Então, artes visuais, a parte da Semana de 22, o modernismo brasileiro, ali dos artistas que fizeram parte da Semana de 22, precisa estudar também. Assim, sempre cai uma questão, Tarsila do Amaral, eles gostam muito, lembrando que a Tarsila do Amaral, ela não estava na inauguração da Semana de 22, mas ela, depois que voltou da Europa, ela fez parte do movimento, e ela foi casada com Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, então, elaborou o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago. O Manifesto Antropófago surgiu a partir da obra O Abapuru, da Tarsila do Amaral. Então, eles gostam muito de estabelecer a relação entre Abapuru e a poesia, no caso o Manifesto de Oswald de Andrade. Normalmente ali a gente tem essa relação entre as artes visuais, né, a pintura, e a literatura, no caso as poesias de Oswald de Andrade. Já caiu também questões só com a pintura da Tarsila ou só com a poesia, alguma poesia do Oswald de Andrade, lembrando que é importante entender o contexto da época. Era um momento de ruptura, de mudança para um novo, eles buscavam um novo, valorizavam o progresso e tinham muitas relações com as vanguardas artísticas europeias, no caso o cubismo, o surrealismo e o futurismo. Então é importante darem uma estudada, principalmente ali esses artistas, Tarsila, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, também já caiu uma obra dele relacionando com a obra lá do Michelangelo. Então preste atenção, porque de alguma maneira eles vão estabelecer esse tipo de relação também. Então preste muita atenção e deem uma estudada bastante em Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Continuando aqui, música. Então a gente já falou um pouquinho sobre as artes visuais, os temas mais recorrentes ali das artes visuais. Claro que, né, a gente seria importante dar uma revisada em tudo, mas para vocês ficarem mais atentos, porque você já tem o conteúdo já, né, do extensivo, vamos focar nesses pontos aqui como um lembrete, como uma olhada com um olhar mais atento para vocês não perderem tempo aí. Música. Música também é uma figurinha carimbada nas provas do Enem, lembrando aqui que eles gostam muito de música popular brasileira, né? Então, ou é uma música, ou é um instrumento musical. O interessante também é que eles trabalham muito com essa relação imagética, né? Então, eles colocam a imagem, por exemplo, dos estilos musicais. Então, um grupo de samba, uma figura, uma imagem de um grupo de samba,
de um grupo de rock, de um grupo de música folclórica, e para vocês elencarem daí qual é qual, né? Então, assim, qual que é o estilo do rock, né? Então, importante vocês prestarem atenção, e eles podem colocar uma música, né? Então, a letra de uma música, então isso é recorrente, a letra de uma música, e vocês interpretarem a letra de uma música dentro do seu contexto histórico e dentro daquilo que ela pretende, no caso, dizer, né? O que a música quer dizer. Essa também que eu falei para vocês das figurinhas, então, de instrumentos musicais, e você, no caso, escolher qual é o instrumento musical, no caso, o certo ali da questão que eles estão pedindo, e dos tipos de música, dos estilos musicais, no caso, rock, né, que eu falei para vocês, jazz, samba, então eles gostam também desse tipo de questão, prestando atenção, então, bastante ali na MPB, que é um assunto que interessa muito a eles. Como eu coloquei aqui dos estilos musicais, né, então, essas imagenzinhas que eu coloquei ali, em cima o samba, né, assim mais descompromissado, embaixo o rock, do lado esquerdo ali já um jazz. Então eles gostam de colocar ali esses tipos de figuras com o estilo que é, e pedem para vocês, no caso, assinalarem a questão correta dentro do contexto do enunciado. Então, prestar muito atenção. É importante aqui que a gente, com uma boa leitura do enunciado, prestar muito atenção no conteúdo mesmo de uma letra de uma música, prestar muito atenção nas imagens e conseguir estabelecer a relação entre aquilo que está sendo dito na imagem, por meio de imagem, né, e aquilo que está sendo dito pela escrita, e estabelecer essa conexão é meia questão resolvida. Às vezes a gente não conhece especificamente aquele artista, aquele estilo musical, mas a gente consegue contextualizar prestando atenção. Então, é muito importante darem essa atenção, essa revisada e olhar algumas vezes para poder, antes de responder. Com relação à dança, então interessante aqui da dança é que na dança a gente vai ter aqui a dança, e a prova do Enem ela é muito interdisciplinar, então a gente vai mesclar, como eu já disse para vocês, uma questão de renascimento que tem uma relação com a literatura da época e uma pintura da época também, ou também dois períodos históricos, né, diferentes lá do começo ou do que é atual, no caso da pintura rupestre e da arte contemporânea. Eles gostam de relacionar pinturas como a da Tarsila Amaral com uma poesia de Oswald de Andrade, então é recorrente esse tipo de relação. Música, letra de uma música para a gente interpretar, para que o que o artista, no caso o compositor, quis dizer com aquela letra, qual que era o contexto. Então é importante prestar muito atenção. E quando a gente pensa no caso da dança, a dança ela fica entre duas áreas, né? Ela fica entre as artes visuais, né, as artes no caso, né, desculpa, as artes visuais é uma das outras linguagens, então a dança é considerada uma linguagem artística, mas ela também, por ser considerado movimento corporal, ela também fica na educação física, ela fica nesse limiar entre uma e outra. Então vocês vão poder ver, que vocês vão ali nas questões, até as questões anteriores, verificar e constatar que existem questões que intercalam uma coisa com a outra. E aqui a gente vai ver que é muito recorrente, então, nas provas do Enem, essa relação entre a dança folclórica, que tem essa herança cultural regional, e sendo uma questão de educação física e de dança. Então, não tem como a gente definir exatamente, essa é uma questão pura das artes, essa é uma questão pura da educação física. Porque eles vão mesclar, porque o caráter e a essência do Enem é ser interdisciplinar. E um dos temas que eles gostam muito é explorar os tipos de danças folclóricas. Então, assim como aquela questão que eu mostrei para vocês da música, que tem uma imagem do samba, tem uma imagem de um grupo de rock, tem uma imagem de um grupo de jazz, eles gostam também de colocar imagem do que é, por exemplo, uma dança folclórica
gauchesca, né, de algum tipo étnico. Uma dança folclórica de um tipo étnico específico polonês, por exemplo, né? Eles gostam também do frevo, do carnaval. Então, normalmente tem essas definições, tem essas imagenzinhas e vocês vão elencar qual se enquadra mais ali dentro daquele contexto. Podem também especificamente falar de um artista em específico na área da dança para tentar identificar qual daqueles estilos né? Podem falar de algum tipo de técnica, por exemplo, o método Laban, lá da década de 50, e a gente tentar entender na questão quais são os pressupostos básicos do método Laban. Também é importante dar uma olhada nesse conteúdo ali, principalmente o balé é algo explorado também. Esse método Laban, os artistas da década de 50 para frente também, e essa relação com a educação física que fica entre folclórico, entre dança artística, entre dança de manifestação mais popular. Então prestem atenção também nesse conteúdo. Então, dando continuidade aqui, e a gente tem o teatro, falamos artes visuais, falamos de música, falamos de dança, agora chegamos no teatro. Teatro também é uma questão que cai, mas ela cai menos que música e artes visuais. Então, a gente poderia dizer que artes visuais é o que tem mais recorrência na prova, música, dança, sempre com essa mescla com educação física, né, que fica entre uma área e outra, e o teatro. O teatro é interessante aqui, que eles gostam de explorar mais essas questões do teatro do grego e do romano. Então, dei uma estudada, dei uma revisada nesse conteúdo, porque eles vão explorar, por exemplo, o que é uma comédia dell'arte, o que é uma comédia, como é que se começou as tragédias gregas, né? E depois das tragédias gregas a gente tem as comédias lá no período do teatro romano. Então, esse período de entender os primórdios do teatro, a homenagem lá, né, as festas dionisíacas também, homenagem a Dionísio, que era o deus do vinho na época, também é muito importante entender. A comédia dell'arte e no caso, entender essa transição entre o teatro grego, o teatro romano, da tragédia para a comédia, né? Essas festas dionisíacas, a comédia dell'arte, e assim, com relação ao conteúdo de manifestação do teatro contemporâneo, normalmente ele não cai com tanta recorrência, eles gostam mais de relacionar com esse conteúdo anterior. Então, é importante aqui vocês darem revisada, porque, na verdade, se a gente for pensar, estudar a história do teatro, né, das artes cênicas também, a gente pode dizer artes cênicas, a gente vai ver que existe, então, uma recorrência dos conteúdos lá anteriores, que é o que fundam mesmo o teatro, né? E também um pouquinho das máscaras, importante prestar um pouquinho atenção lá no surgimento das máscaras, o porquê que ela surgiu, como é que elas eram usadas, como é que depois os artistas abandonaram esse uso de máscaras, lembrando que as máscaras, aquele duplo de máscaras ainda continua sendo o símbolo do teatro. Então, assim, basicamente, se a gente fosse pensar numa revisão de artes aí, né, em uma aula, seriam essencialmente esses conteúdos, prestando muita atenção, então, nessa relação interdisciplinar, né? Então, assim, artes visuais muito ligada à literatura, né? Às vezes até a quadrinhos, a charges também é algo recorrente, então de alguma maneira tem relação ali com as histórias em quadrinhos, até com a publicidade de uma certa maneira. A música, a gente viu ali que eles gostam muito de relacionar as figuras, para a gente interpretar as figuras, ou uma letra da música de um compositor, dentro de um contexto histórico que ela foi criada, né? A dança tem uma relação, então, com a educação física em alguns momentos,
mas também é importante dar uma olhada lá nas questões dos métodos mais atuais, da dança contemporânea a partir da década de 50, né, no caso do método Laban, que eu comentei com vocês, e o teatro, muito importante entender ali o período precursor do teatro grego e do teatro romano. Então, basicamente, seria esse conteúdo que eu tinha que passar para vocês aqui, né? Deem uma olhada nas questões que já caíram nos anos anteriores, a partir disso dei uma revisada nos materiais, e eu desejo aí para vocês uma ótima prova, e aí sucesso aí nessa prova, na realização da prova do Enem. Até mais!